Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar um conteúdo bastante importante na área de lógica de programação e programação, que é estrutura de dados homogênea, né? Então, o que seria estrutura de dados homogênea? Até agora nós estudamos, né? E quando nós criamos um espaço em memória, uma variável, essa variável só pode armazenar um dado por vez, né? Então, se eu armazeno um determinado dado, se eu for colocar outro dado, esse dado vai ser apagado. Numa estrutura de dado homogênea, nós temos um conceito um pouco diferente. Então, eu tenho uma estrutura de memória, onde eu tenho vários endereços, né? Então, eu crio uma estrutura de memória que eu tenho vários endereços. Então, eu faço acesso a cada um desses endereços utilizando o índice. Então, por exemplo, eu crio uma estrutura chamada nomes. Então, eu posso ser nomes e falo que essa estrutura vai ter 10 endereços. Então, para eu acessar o primeiro endereço, eu vou pôr nome 0, depois nomes 1 e assim sucessivamente. Imaginem, para a gente fazer um paralelo, que eu tenho uma rua e para acessar cada casa dessa rua, eu vou usar o número da casa para localizar essa casa na rua. Bom dia, Camila. Então, isso é uma estrutura de dados homogênea. Ela pode ter uma dimensão, que nós chamamos de vetor, ou se vocês estudarem na literatura um array unidimensional, então a palavra array na literatura é bastante usada para referenciar esse tipo de estrutura, né? E vetor seria a nossa referência em português. Vocês vão ver também em matemática a ideia de vetor e matrizes, que é o que nós vamos ver aqui. Então, vai ser muito próximo conceitualmente do que nós estamos vendo aqui na lógica de programação. Existem inúmeros cálculos, né, que são feitos com vetores e matrizes, né, dentro da computação. Um deles é a questão de processamento de imagem. Então, toda a ideia de processamento de imagem, vocês aplicarem filtros, vocês fazerem algo para modificar as características da foto, ampliar uma foto, reduzir uma foto, utiliza a ideia de cálculo entre matrizes, né? Então, cada pixel da imagem, né, que o pixel é a abreviação de picture element, e cada pixel da imagem, numa imagem colorida, é um valor para cada matriz, né? Então, eu tenho uma matriz para R, uma matriz para G e uma matriz para B. Então, para eu formar a cor, eu vou ter um valor em cada uma dessas matrizes para compor a minha imagem. Quando eu quero ampliar a imagem, quero reduzir, quero aplicar um filtro, eu estou fazendo o cálculo, pegando a matriz filtro, aplicando sobre a minha matriz original, que é a imagem, para fazer um determinado cálculo. Então, isso aí é bastante utilizado na computação. Quando eu quero fazer processamento de sons, então, som também, você tem um conjunto de informações dentro de uma matriz e você aplica isso. Então, nós utilizamos bastante o conceito de matriz e vetor aí dentro da computação, que são estruturas de dados homogêneas. Então, aqui um vetor é uma estrutura de dados homogênea de uma dimensão só, né? Então ele só tem uma linha e várias colunas. E nós temos a estrutura de dados homogênea bidimensional, que nós chamamos de matriz, ou um array multidimensional. Lembrando que
um array não tem somente uma dimensão, duas dimensões, ele pode ter inúmeras dimensões. Bom dia, Eduardo. Imagine, esquenta a cabeça. Nós temos aí que podemos ter inúmeras dimensões, um cubo, infinitas dimensões. Nós, em lógica, vamos trabalhar no máximo com duas dimensões, porque é mais fácil para a gente conseguir abstrair um conceito. Mas no mundo real, quando vocês trabalharem aí, para quem for se manter na computação, for trabalhar com mineração de dados, for trabalhar com coisas aí pesadas na área de computação e manipulação de dados, vocês vão ver que podem existir arrays aí com inúmeras dimensões. Então, aqui as características, né? Então, como nós falamos, eu tenho um único nome de endereço, né? Um único nome. Então, por exemplo, se eu der o nome matriz, posso dar esse nome matriz, e essa matriz vai ter um número de endereços, um número de posições que eu determinar na hora da criação dessa matriz. Ela pode armazenar um tipo de dado específico, né? E todos os índices dela são positivos, certo? Então, eu começo a minha primeira posição é 0, a minha segunda posição é 1 e assim sucessivamente, sempre trabalhando com números inteiros positivos. Porque é bom eu me atentar ao detalhe dos números inteiros positivos, porque daí eu começo a fazer a associação. Então, para eu percorrer posição a posição de uma matriz, de uma maneira mais dinâmica, eu posso utilizar uma estrutura de repetição controlada numericamente. Então, o nosso para eu posso utilizar para percorrer aí uma matriz. E para eu dar o nome de uma matriz, segue as regras, as mesmas regras que nós temos aí para dar nome de variáveis. Não posso utilizar caractere especial, não posso ter espaço em branco, não posso começar com letras. Todas as regras que nós temos para variáveis, para nome de variáveis, valem para o nome de matrizes. Então, quando eu vou declarar uma matriz unidimensional, eu vou ter a seguinte sintaxe, o seguinte modo de criar uma matriz. Eu vou ter o tipo do dado que ela vai ser, então, por exemplo, igual às variáveis inteiro, caractere, real e assim sucessivamente. Então, essa parte aqui é igualzinho à declaração de uma variável. O identificador também é o nome que eu vou fazer referência, do mesmo jeito que nós temos a variável lá. Então, por exemplo, eu tinha cadeia nome. Então, mesma coisa. E o que vai diferenciar que entre colchetes vai estar o tamanho. Então, vou dizer quantas posições, quantos espaços eu vou ter aí dentro da minha matriz, né? Então, ao longo aqui nós vamos vendo aí como que posso declarar isso. Então, por exemplo, se eu declarar aqui inteiro, idade 5, então eu estou declarando uma matriz que equivale ao quê? Se eu estivesse trabalhando com variáveis comuns. Nome 0, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Então, eu estou criando como fossem 5 variáveis. Declarei aqui caractere nome, 5. Então, isso é a mesma coisa que eu estivesse declarando aí 5 nomes. Então, estou criando 5 espaços de memória que eu posso utilizar da mesma maneira como eu estivesse utilizando 5 variáveis. Então, para a construção de algoritmos que precisem,
um dado relacionado, eu coletar vários dados, então eu preciso de um algoritmo que precisa coletar dados de dado de 5 pessoas, nome de 5 pessoas. Em vez de eu criar 5 variáveis, eu posso, dependendo do que eu quiser fazer, criar um vetor aqui, um vetor de dado e um vetor de nomes para armazenar. Um outro exemplo também de eu criar uma matriz seria, declarei aqui o tipo de dado, o nome do meu vetor, né? O meu vet, chamei de vet, pus entre o colchete, né? Então toda vez que eu vou criar um vetor ou uma matriz, eu vou usar esse colchete aqui no Portugal. E igual já entre chaves, né, estou colocando os valores que serão armazenados inicialmente nesse vetor. Então, eu criei um vetor que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 posições e que na posição 0 vai estar armazenado o número 4, na posição 1 vai estar armazenado o número 2, na posição 2 vai estar armazenado o número 9, na posição 3 vai estar armazenado o número 3 e na posição 4 vai estar armazenado o número 8. Então, é assim que funciona aí a ideia desse tipo de criação. Então, já criei uma matriz, um vetor populado, né? Então, nós vamos falar que quando eu tenho já elementos dentro de um vetor, esse vetor está populado. Então, toda vez para eu acessar uma determinada posição de um vetor ou de uma matriz, eu tenho que passar o endereço. Então, por exemplo, nesse vetor aqui, eu tenho a minha variável chamada vetor, o meu vetor chamado vetor, a posição 0, eu estou colocando o valor 30. Então, é a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui. Meu vetor na posição 1, eu estou colocando 40. Então, estou colocando 40 na minha posição 1. Na minha posição 5, eu estou colocando 50. Então, são maneiras. Então, toda vez que eu quero acessar uma determinada posição da minha estrutura aqui, do vetor, eu vou ter que passar o nome dela e o endereço físico. Fica tranquilo, Murilo. Não tem esquenta a cabeça, não. A gente está gravando a aula aqui. Se você perder um pedacinho pequeno da aula, mas qualquer coisa, você depois dá uma olhada lá na gravação, né? E se tiverem dúvidas também, gente, perguntem, fiquem à vontade. A gente está indo, a gente vai caminhando, seguindo num ritmo, conforme vocês vão também acompanhando. Para nós, se vocês, até agora, vocês têm acompanhado muito bem aquilo que eu sempre comento com vocês. Eu fico muito feliz com a turma de vocês, porque a turma de vocês tem apresentado um ritmo bem interessante, um ritmo muito bom e um desempenho muito bom também. Vamos continuando aqui, né, pessoal? Então, toda vez que eu quero acessar aquilo que nós falamos, o nome da minha estrutura, a posição. Aqui eu estou colocando um valor nessa posição. Então, digamos que eu criei uma estrutura, chamei inteiro vetor 30, né? Então, quando eu faço a criação, eu dou o tamanho. Então, voltando um pouco aqui, digamos que eu chamei inteiro vetor, e aqui dentro, em vez de 5, eu coloquei 15, né? Que é o tamanho aqui da nossa estrutura. 15 não, 16, né? Porque eu comecei de 0 até 15, então aqui seria 16. Então, inteiro, vetor 16, dentro do colchete, para criar exatamente essa estrutura aqui. E
como eu criei essa estrutura vazia, eu estou começando a popular essa estrutura. Aquilo que eu falei para vocês, aqui nós estamos trabalhando com números literais, mas eu posso trabalhar aqui, em vez de um número literal dentro desse colchete, eu posso pôr uma variável do tipo inteiro. Então, por exemplo, para eu preencher esse vetor, eu poderia fazer um para de 0 até 15, e para cada valor de i seria uma posição no meu vetor, onde eu poderia atribuir valores àquela posição do vetor. E para exibir os valores, eu quero mostrar os valores na tela. Então, para mostrar os valores na tela, eu vou fazer um escreva, né? O nome da minha estrutura, o nome da minha variável e o índice dela. Então, quer dizer, se eu quiser também percorrer todas as posições da minha estrutura para mostrar o conteúdo de cada posição na tela, também eu posso usar um para. Então, eu quero mostrar aí o conteúdo de cada posição. Então, eu posso fazer isso mostrando, usando o para fazer o escreva aí. Então, aqui, ó, um exemplo, né? Nós vamos criar um algoritmo que cria um vetor de 10 posições do tipo inteiro, carregar cada posição com um número aleatório e mostrar cada elemento na tela. Então, eu vou fazer um inclua biblioteca útil. Útil, né? Por quê? Porque aqui eu vou precisar da função sorteia que está na biblioteca útil. Criei uma variável chamada posição, aqui é só para vocês ser mais lúdico, para vocês entenderem. Aqui poderia chamar de i, poderia chamar de qualquer coisa a minha variável, e criei uma estrutura, né, chamada vetor de 10 posições. Então, como que eu fiz aqui? Posição igual a 0, né, que é a minha primeira posição. Menor que 10. Por que menor que 10? Porque os meus índices vão de 0 até 9. São 10 posições onde os índices vão variar de 0 até 9. Então, por isso, menor que 10. Posição mais mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o vetor, a minha estrutura vetor, e a posição que está o índice, atribuindo um número aleatório entre 1 e 100 e já mostrando esse número na tela. Então, veja que tanto a atribuição quanto a mostrar esse número na tela, eu estou usando uma estrutura para. Poderia fazer um para atribuição e um para mostrar o conteúdo do vetor? Posso. Vai ter casos que eu vou precisar fazer assim? Vai. Então, assim, implementem esse exemplo aqui depois para vocês já irem vendo como funciona, né? Modifica alguma coisa para você. E se eu modificar aqui o tamanho do meu vetor, o que eu tenho que fazer? Se eu modificar o que eu estou atribuindo para o vetor, o que eu tenho que fazer? Então, é sempre bom aí pegar os exemplos e mexer nos exemplos para ver o que acontece. Uma notícia que vocês vão gostar: a partir de vetor vocês não vão usar mais Flowgoritms, porque o Flowgoritms não representa bem vetores. Então as nossas listas de exercício agora vão ser só português, o Portugal Studio e o teste de mesa. Beleza? E as matrizes, né? Então, eu quero definir aí as matrizes, né? Eu quero definir uma estrutura homogênea multidimensional.
Então, eu vou passar a mesma coisa, tipo de dado, o identificador, que seria o nome, né? E o tamanho, o número de linhas, vamos pensar assim, o número de linhas e o número de colunas, certo? Então, se eu falar que eu tenho um inteiro matriz 5 por 5, eu estou falando que eu tenho uma estrutura chamada matriz, que tem 5 linhas e 5 colunas. Então, quer dizer que essa matriz vai ter 25 elementos. Então, 5 vezes 5, né? Ela vai poder armazenar até 25 elementos. Então, aqui, criei um inteiro pessoas 2, 3. Então, estou falando que a minha estrutura se chama pessoas, possui 2 linhas e 3 colunas. Então, tem esta aparência aqui. Então, são 2 linhas 0, 1, né? Então, sempre começa em 0. E e 3 colunas também, 0, 1, 2. Para eu acessar esta posição exata, eu tenho que passar o endereço da linha e o endereço da coluna. Então, 0, 0. Mesma coisa aqui. Para acessar esta posição, tenho que passar o endereço da linha e o endereço da coluna. E assim sucessivamente. Vocês já devem estar acostumados com isso no Excel. Não sei se vocês já começaram a ver Excel Informática Básica. Já, pessoal? Ainda não, professor. Mas no Excel, quando vocês começarem a ver no Excel, a lógica do Excel é muito próxima. Para vocês acessarem uma célula da planilha, vocês também vão passar o endereço da linha e o endereço no Excel é um pouquinho diferente. O endereço da coluna primeiro e depois o endereço da linha. Então, por exemplo, se vocês abrirem o Excel, vocês vão ver que as colunas são letras e as linhas são números. Então, para você fazer esse acesso, vocês vão perceber que vocês vão usar para cada célula que vocês quiserem acessar do Excel, vocês vão usar o endereço baseado na coluna e na linha. Aqui é o contrário, é linha e coluna. Por quê? Porque aqui nós usamos a mesma lógica da matemática. Então, quando vocês começarem a ver vetores e matrizes da matemática, vocês vão ver que a lógica de como eu acesso os elementos dentro de um vetor na programação, na lógica de programação, basicamente é a mesma da matemática. Então, vocês vão ver que coisas que nós vemos na computação, nós não estamos inventando nada, nós simplesmente aproveitamos conceitos aí já existentes. Então, aqui, se eu quero colocar aqui o nome José num determinado endereço, né? Então, eu quero colocar na linha 10 da coluna 2. Dessa maneira que eu vou fazer. Vou pegar aqui a posição da linha, posição da coluna, indicar e colocar. E se eu fosse usar uma estrutura condicional ou uma estrutura de repetição controlada numericamente, como que eu utilizaria se eu tenho 2 índices? Eu vou utilizar um para o controle da linha e um para o controle da coluna. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu sempre fico aprisionado no para mais interno, o primeiro para vai controlar a linha. Então, por exemplo, o primeiro para ficou na linha 0. O segundo um para mais interno, vai controlar as colunas. Então, eu vou preencher todas as colunas no para mais interno, e daí, quando surgir o para
mais externo, quando eu sair do par mais interno e voltar para o par externo, ele vai mudar o número da linha para mim e eu vou voltar de novo no par interno que vai preenchendo as colunas. Então essa é a lógica que vai acontecer aqui, ó. Então aqui eu estou fazendo o quê? Estou preenchendo cada espaço dentro das colunas e estou mostrando isso dentro da coluna. Na hora que eu sair desse par interno e vim para cá, quer dizer, eu mudei de linha. Então, por isso que eu fiz esse escreva N aqui. Então, esse escreva N está mudando a linha para mim para a linha de baixo. Para que eu mostre isso de maneira para o usuário com o mesmo formato que está aqui. Por isso, quando eu saio desse para mais interno, né? Vejam que o para mais interno termina aqui, eu tenho um escreva N para quê? Para saltar de linha para que os meus números fiquem número, primeira linha, segunda linha, assim sucessivamente. Então, aqui nós temos uma estrutura que nós chamamos de matriz, e como a variável tamanho é igual a 5, ela vai ter 5 linhas e 5 colunas. Então, mesmo na hora de eu criar a minha estrutura, eu posso também, em vez do número literal, usar uma variável. Então, isso são as diferentes maneiras que eu tenho para tratar aí a minha matriz, certo? Pessoal, dúvidas? Acho que por enquanto não, professor. Então, assim, pessoal, já coloquei para vocês lá uma lista de exercícios, certo? Para vocês começarem a trabalhar com matrizes. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu e o professor Eduardo vamos estar por aqui no chat aí mais um tempo. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida na hora que vocês começarem a fazer a prática, como diz a Ruby aqui, tem que ver na prática, né? Por isso que a gente sempre dá um conceito e já coloca a lista realmente para vocês praticarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no chat, perguntem. Se achar que precisa de mais tempo, mesmo depois aqui, a gente marca o plantão de dúvidas. Então, assim, continuem no ritmo que vocês sempre fizeram. Fazendo as listas, tirando dúvidas, porque é a melhor maneira aí de vocês conseguirem continuar evoluindo na disciplina. Que aqui, até o final desse bimestre, nós vamos trabalhar com listas, né? Trabalhar aí com estruturas, né? De dados, né? Então vamos trabalhar aí com mais listas também, né? Para vocês fixarem bem esses conceitos. E vamos trabalhar também um pouco aí de conceitos de manipulação de cadeias de textos, né? Que uma cadeia, na verdade, é uma estrutura de dados homogênea. Se nós formos olhar historicamente. Ah, tá. Então, vamos lá. A Rúbia está pedindo aqui para eu demonstrar aqui. Então, vamos pegar, vou abrir aqui a lista e fazer o primeiro para mostrar para vocês, certo? Então, vamos lá. Mudou.
Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, Pro. Beleza. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui. Listas de exercício. Nós temos a nossa lista aqui. Então, ó, pegar o primeiro exercício aqui. Ó. Elabore um algoritmo que crie duas matrizes da exposição preenchido com valores aleatórios. Faça a soma dos elementos no mesmo índice, colocando o resultado em uma terceira matriz. Imprima os 3 vetores, um após o outro. Beleza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Protocol Studio. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ele está pedindo lá, certo? Vou precisar disso aqui. Então, o que ele está pedindo na nossa lista? Criar duas matrizes de 10 posições para preencher com os valores aleatórios, certo? Então, aqui eu pus matrizes, mas na verdade são vetores, né? Então, inteiro. Eu vou chamar de A, tudo bem? Poderia chamar de qualquer coisa, vetor 1, vetor 2. Então, vou chamar de... Vamos chamar de vetor 1. Vetor 1, 10. São 10 posições. É o vetor 2, 10 posições. Que é o vetor 3, de 10 posições, certo? Criei os 3 vetores que ele me pediu. Criar duas matrizes, né, com valores aleatórios e faça a soma na terceira. Então, para criar o valor aleatório nesses dois aqui, então esses dois primeiros vão armazenar os nossos valores aleatórios, eu vou fazer um para. Aqui eu vou já declarar a minha variável que vai ser meu índice. Então, vou chamar minha variável de i. Certo? Por que i? E quando nós trabalharmos com duas dimensões, vocês vão ver i e j. Porque na matemática, vocês sabem que tem as representações padrões quando você fala de um conceito na matemática. E isso também vocês vão ver muito em livros, né? De programação também. Então, quando para uma estrutura de uma dimensão, no caso um vetor, eu vou ter aí meu índice chamado de i. Por quê? Porque na matemática também se chama de i. Então, i menor que 10, certo? E mais. Temos aqui. Então, aqui eu tenho que fazer a importação da biblioteca, né? Então, inclua biblioteca útil chamei, apelidei de U. Então, vetor 1, que é a minha estrutura. Eu quero usar o meu índice dinâmico. Então, meu índice dinâmico vai ser o I. Vai receber o ponto sorteia
de 0 a 10. Aleatório, não dei valor. Então eu vou usar de 0 a 10, certo? Até depois para a gente ser mais fácil nós conferirmos. Vetor esse aqui que é mais fácil. Vetor 2 também vai receber o sorteio de 1 a 10, certo? E o nosso vetor 3 vai receber vetor I mais I, certo? Então já resolvi toda essa parte aqui. Criei as duas matrizes preenchidas com valores aleatórios e fiz as somas do elemento de mesmo índice, né? Então, aqui vai estar sempre o mesmo índice. Agora, imprimir os 3 vetores um após o outro, certo? Para imprimir esses 3 vetores, então vou fazer escreva vetor 1. Aí eu vou até usar a parte dessa estrutura do meu par aqui. Então eu vou fazer aqui escreva o que eu vou fazer? Vírgula, para dar um espaço, imprimir o valor da posição e o espaço, certo? Essa estrutura aqui vai ser a mesma. Então, vetor 2, vetor 2. Aqui eu tenho que pôr um barra N, e entre um par e outro, escreva barra N. Eu não preciso nem pôr barra N aqui. Vou fazer um negocinho mais bonitinho aqui. Pôr um barra N aqui, um barra N aqui. Resolve o meu problema. Barra N, barra N, meu vetor 3, aqui o meu vetor. Então, criei o primeiro vetor com números aleatórios, criei o meu segundo vetor com números aleatórios, criei meu terceiro vetor somando o primeiro vetor com o segundo vetor na mesma posição, e estou imprimindo o primeiro vetor, imprimindo o segundo vetor, imprimindo o terceiro vetor. Vamos visualizar isso. Ó, então vamos puxar aqui. Primeiro vetor foram esses valores aqui: 6, 2, 1, 10, 0, 5, 2, 8, 1, 5.
O segundo vetor foi 10, 3, 4, 1, 4, 7, 6, 2, 7, 6. Vamos fazer a soma. Então, o vetor 3, a primeira posição tem que ser a soma da primeira posição do vetor 1 e vetor 2. Então, primeira posição do vetor 1 e vetor 2, 6 e 10, 16. A segunda posição do vetor 1, 2, mais a segunda posição do vetor 2 são 5. 5. Beleza. Terceira posição, 1 e 4, também 5. Quarta posição, 10 e 1, 11. Quinta posição, 0 e 4, 4. Sexta posição, 5 e 7, 12. 12. Então vejam que está funcionando certinho a lógica que nós fizemos aqui. Então eu fiz um para criar os vetores, e como eu queria imprimir esses vetores de maneira separada, né, eu fiz um para a impressão de cada vetor aqui. Então, fiz um para a impressão do primeiro vetor, fiz um para a impressão do segundo vetor e fiz um para a impressão do terceiro vetor. Então, essa seria a solução aí da primeira. Certo, pessoal? Certinho, professor. Ficou mais fácil agora. Já ficou mais fácil, né? Vejam que, assim, não, não é um bicho de sete cabeças, simplesmente é uma ferramenta nova que nós estamos apresentando para vocês, né? Então, é uma ferramenta nova que é bastante utilizada, né? Então, se nós formos... Deixa eu até mostrar para vocês aqui uma outra utilização. Estou aqui até com a minha imagem, né? Então, vamos aqui. Save. Já estou no Octave aqui. Vou pegar até a lista de comandos aqui. Para mostrar um experimento para vocês no mundo real, na área de processamento de imagem. Então, ó, primeiro comando nós vamos fazer, isso aqui é um software chamado Octave, né? Esse software aqui ele é um software de computação matemática, né? Então a gente consegue fazer muitas coisas dentro dele. E uma delas é fazer trabalhos de processamento de imagem. Então, ó, eu vou carregar essa imagem aqui para mostrar para vocês, ó, essa imagem aqui, ó, essa imagem que eu vou carregar aqui dentro do meu software de processamento. Ele está dando um warning aqui, né? E o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui o meu software para mostrar, criar a minha caixa de imagem, certo? Depois que eu criei minha caixa de imagem, eu vou mostrar a minha imagem, certo? Então agora, se eu pegar minha caixa de imagem, vejam que eu carreguei minha imagem. Agora, isso aqui, vocês estão vendo com a imagem. Como o computador está tratando isso aqui? Ele está tratando, ó, vou dar o comando, ó a minha matriz aqui, ó. A coluna 1, 14. Então, se eu continuar aqui, né? Eu der um F aqui, ó. Então, cada pixel da imagem, como eu estou trabalhando com a imagem em tons de cinza, cada pixel da minha imagem é um cara desse aqui.
Então, cada pontinho que vocês veem na imagem é um valor de cinza. Então, ó, se nós formos olhar aqui, cada pedacinho aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho um tom de cinza, e cada tom de cinza desse cara aqui é um valor, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um aumento da minha imagem. Eu quero transformar aquela minha imagem, está com 64 pixels por 64 pixels, eu quero deixar ela com 128. Então vejam que eu estou fazendo. Aqui seria uma maneira, dentro do Octave, de fazer um for, de fazer um para, né? Então estou fazendo um para começando de 1 indo até 128 e o passo está sendo 2. Estou fazendo isso para a linha e isso para a coluna. E estou pegando como base de informação a minha matriz Lena, que é aquilo que nós vimos lá, né? E estou fazendo um para de 1 até 64. Como eu não declarei o passo padrão é 1. Beleza, fiz isso. Então agora, vou de novo abrir a minha imagem e vou mostrar a minha imagem nova que eu acabei de criar. Vejam que ela está com um monte de pontinho preto. Por que ela está com esses pontinhos pretos? Porque eu dobrei o tamanho da imagem, mas eu não tenho informação. Eu não tenho dado para colocar aqui, eu não tenho valor. Então, se eu mostrar a minha matriz, ó, um monte de zero. Continua com aqueles valores que nós vimos, né? Então, tem aqueles valores que nós vimos, 171, 172, todos aqueles valores que nós vimos, que os valores variam entre 0 e 255, né? Mas nós não conseguimos valores para os espaços novos que nós criamos. Então, como que eu crio esses valores? Como que quando eu amplio a imagem no Photoshop, no GIMP ou em qualquer outro programa, ele não fica com esse quadrado preto? Porque eu vou ter um cálculo entre matrizes, certo? Eu vou ter aí uma matriz de filtro. Então, essa matriz aqui que eu estou criando, essa matriz de filtro que eu estou criando, ela serve para quê? Para eu fazer um cálculo entre aquela matriz que nós vimos, essa matriz aqui, que é a nossa imagem, para fazer o quê? Ele vai pegar a média dos valores em volta desse preto aqui e vai criar um valor médio aqui para esse valor. Então, vou fazer cálculo entre essas duas matrizes para criar um valor médio aqui, né? Então, vou aqui novamente, ó. Então, criei uma matriz chamada H1 e esses valores aqui me possibilitam fazer uma média entre esse valor, esse valor, esse valor e esse valor para preencher os zeros que estão aqui, para daí ele arrumar a minha imagem. Certo? Criei a minha matriz. Então, se eu puser H1, a minha matriz é essa aqui, ó. Então, criada a matriz que vai fazer cálculo com essa matriz aqui, vai percorrer todos os elementos dessa matriz fazendo uma média entre elas. Como que eu faço essa média? Eu vou fazer uma operação chamada convolução. Estou criando uma outra matriz, né? Estou criando outra matriz aqui, certo? Posso chamar de
Lena 2, estou fazendo o quê? Estou fazendo a convolução dessa matriz, né? Então eu vou fazer cálculos para tirar a média dos valores aqui em volta dessa matriz, utilizando essa matriz como base de cálculo. Então, fiz aqui, certo? Então, agora aqui, ó, eu vou ter uma imagem, então minha imagem Lenas, ela vai ser uma imagem, Lena 2 aqui, ela vai ser uma imagem que já não vai ter mais esses pretos, né? E sim a média. Então, se eu fizer aqui, se tiver tudo certo, vejam, ó. Então, toda vez que vocês ampliam uma imagem num software de edição de imagem, por trás do simplesmente, vou pôr um tamanho novo e vai acontecer, a coisa vai ficar linda e bonitinha, parte do processo que o computador está fazendo seria esse cálculo entre matrizes aqui, né? Então, isso aqui é uma aplicação prática aí de matrizes aí, que eu sempre gosto de mostrar para dizer, mas por que eu uso matrizes na computação? Uma das utilidades da matriz na computação é exatamente a manipulação de imagem, manipulação de sons e de outras estruturas aí que nós usamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu estou olhando para o computador. Vocês já devem ter visto muitas vezes, quando filma a tela de computador, de tempo em tempo fica passando uma faixa na tela, né? Então a gente fala que aquela faixa na tela é a frequência de atualização da tela. E toda vez que eu faço uma atualização na tela, a minha tela é uma matriz que eu estou mostrando a imagem, e toda vez que eu tenho que fazer uma atualização na tela, eu estou fazendo algum cálculo para atualizar na tela. Então, vejam, por isso que quando vocês usam um jogo pesado, né, um jogo de computador pesado, vocês têm que ter uma placa de vídeo, porque a placa de vídeo vai ficar encarregada só de fazer esses cálculos, né? Então, é por isso que a imagem consome tanto recurso, porque você está lá no jogo, toda hora que está ocorrendo um movimento dentro do jogo, você está atualizando tela. Então, toda hora você está fazendo cálculos aí, está fazendo uma série de operações matriciais. Beleza, pessoal? Certinho, professor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Então, nós vamos aí ficar aí à disposição. Vocês já comecem a lista lá, né? E dúvidas podem nos chamar aqui no chat. Se precisar mais tempo, a gente pode até marcar plantão e estamos aí à disposição.